existisse um manual de instruções, não para um aparelho, mas para a própria realidade. Pois é, hoje a gente vai mergulhar em algo muito parecido. Um guia antigo e super profundo para entender a nossa percepção. Tudo baseado no livro do Zohar. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: como é que a nossa mente, que é finita, pode sequer começar a entender coisas que estão totalmente fora da nossa experiência, como o infinito ou a existência da criação? Parece impossível, né? Bem, a resposta, segundo essa sabedoria, está num texto antigo chamado Zohar. E o interessante é que ele não se apresenta como um livro de histórias ou de leis. Ele é, na verdade, um mapa detalhado de como a realidade é percebida. Um verdadeiro manual de usuário da percepção. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para a gente conseguir entender esse mapa, primeiro a gente precisa aprender a língua em que ele foi escrito, sabe? Os blocos fundamentais que constroem o cosmos. A base de todo esse sistema são as 10 Sefirot. Uma boa forma de pensar nelas é como se fossem 10 forças primordiais, ou 10 canais, através dos quais absolutamente tudo se manifesta. São os conceitos-chave que descrevem como o infinito e o finito conversam. E aqui a analogia fica genial. Pensa assim, se as Sefirot são como um alfabeto de só 10 letras, a realidade que a gente percebe, cada coisa, cada sentimento, cada acontecimento, é como se fossem as palavras, as frases e os livros inteiros escritos com essas 10 letrinhas. É um conjunto finito de ferramentas descrevendo um universo infinito de possibilidades. Mas essas letras não ficam flutuando no vácuo, claro. Elas se manifestam em 4 mundos, ou 4 dimensões da realidade. E cada mundo desses representa um nível diferente digamos, de distanciamento da luz original do Criador. E essa tabela mostra como a estrutura é bem organizada. Cada mundo tem uma sefira principal correspondente, criando uma espécie de escada que desce do nível mais espiritual, Atzilut, até chegar no nosso mundo físico, que é Asel. É um sistema super organizado. Beleza, com esse mapa cósmico em mãos, como é que a gente usa? O Zohar estabelece 3 regras de foco. E olha, não são restrições, tá? São mais como lentes de aumento para garantir que a nossa investigação fique focada naquilo que a gente consegue de fato perceber. A primeira regra é sobre o que a gente estuda. O foco tem que ser na forma que se manifesta, tipo um atributo numa pessoa. A gente não tenta entender a essência pura, abstrata, porque isso é impossível. É um estudo do concreto, não do puramente teórico. A segunda regra define onde a gente olha. A investigação se limita aos 3 mundos de baixo, Beria, Yetzira e Assia. O mundo mais elevado, Atzilut, é como se fosse a fonte da luz, mas não é ele que a gente estuda diretamente. E a terceira, que talvez seja a regra mais importante de todas, define quem é o centro de tudo. Não são anjos, não são forças cósmicas abstratas. O foco principal é, e sempre vai ser, a alma humana. Todo o resto do universo só é analisado a partir da sua relação com a alma. Então, o ponto crucial é que essas regras transformam um sistema que poderia ser infinito e abstrato demais em algo prático, algo que a gente pode experimentar. Elas nos dão um telescópio com um foco bem ajustado, em vez de nos deixar perdidos na imensidão do espaço. Agora, a gente vai ver uma das analogias mais poderosas para entender como essa percepção toda funciona na prática. É bem legal. Imagina que a emanação espiritual que vem do Criador é como uma luz branca, pura. Ela é totalmente uniforme, sem nenhuma característica. E por isso mesmo a gente não consegue perceber. É como tentar ler um texto branco escrito numa página branca. Não dá para ver nada. O que acontece então? Essa luz passa por filtros. Os mundos de Beria, Yetzirah e Assia funcionam como se fossem prismas. E cada um adiciona uma cor ou um atributo diferente, revelando as qualidades que estavam escondidas naquela luz branca. E esta tabela resume tudo de forma perfeita. Atzilut é o fundo branco, o contexto que a gente não consegue conhecer. Mas as cores vermelha, verde e preta, que correspondem aos mundos de Beria, Yetzirah e Assia, o famoso BIBA, essa sim é a informação que a gente pode perceber e estudar. E essa citação da nossa fonte captura a ideia de um jeito brilhante. A gente não conhece o papel em si, mas sim a tinta que foi usada para escrever nele. Do mesmo jeito, a gente conhece a luz espiritual não na sua essência,
mas através das qualidades e dos atributos que ela ganha quando interage com a criação. E tudo isso que a gente viu até agora nos leva ao ponto central de todo o sistema, a razão pela qual esse mapa foi desenhado. Em cada um desses mundos espirituais existem vários níveis de realidade: inanimado, vegetativo, animal. Mas, segundo Zohar, o elemento central, o eixo em torno do qual tudo, absolutamente tudo, gira, é a alma humana. E se ainda existir alguma dúvida, olha só para esse gráfico. É impressionante. A grande, esmagadora maioria da investigação do Zohar é dedicada à alma. Todo o resto do cosmos, por mais gigante que seja, só importa na medida em que interage com a alma e serve para o seu desenvolvimento. Então, a grande virada de chave é esta: o universo não é um palco aleatório onde a humanidade simplesmente apareceu. De acordo com essa visão, todo o sistema cósmico, com seus mundos e seferotes, é um ambiente projetado com precisão para a jornada e para a realização da alma. Isso muda completamente o jeito que a gente enxerga as coisas. Estudar o Zohar não é só sobre cosmologia abstrata. É, na essência, uma forma de psicologia profunda, um manual de instruções para a parte mais íntima de nós mesmos. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Se a gente aceita essa premissa de que a realidade é um sistema com um propósito e que esse propósito está centrado na alma, qual passa a ser o significado de cada experiência, cada desafio e cada momento da nossa vida? Fica aí a questão.